vamos entrar no mês setembro, né? Setembro amarelo, é o mês da promoção à vida. É o momento que a gente fala um pouquinho aí sobre a saúde mental. E como vai a sua saúde mental, né? No quadro da Cauã, a gente sabe que é uma empresa voltada para a construção civil. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, dizendo, a pesquisa fazia uma análise das profissões que mais cometem com a sua própria vida. E a construção civil ficou lá em terceiro lugar. Então, um tema muito importante para a gente falar, discutir e tentar entender quais são as possibilidades que a gente tem diante a vida, né? E para isso eu chamei a psicóloga Silvia, que está aqui do meu lado. Silvia, seja bem-vinda. Agradeço o convite de vocês. Silvia, muito importante a gente falar sobre o mês da prevenção ao suicídio, né? E já saber de cara, o que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo foi um mês que eles instituíram, né? Para se falar sobre o assunto. Porém, eu acredito que é interessante falarmos o ano inteiro, né? Então, embora em setembro acontece mais, né? As instituições, a televisão, os programas, né? Falam mais sobre o assunto. Mas eu acredito que não é um tema que é para se falar só em setembro, não. Eu acredito que nós precisamos se empenhar mais para tentar minimizar, né? Para diminuir esse número das estatísticas. Esses dados foram coletados da American Foundation for Suicide, aonde aponta que os indivíduos com empregos na agricultura, pesca e construção civil são os profissionais que mais cometem suicídio, né? Seguindo esses dados, eu quero perguntar aqui para você, Silvia, o que as construtoras podem realizar para fazer essa prevenção? Fazendo acompanhamento, assim, eu digo assim, o ano todo. Não só falar de suicídio, mas como que você vai saber? Conhecendo esse funcionário. Como que eu vou conhecer esse funcionário? Estar perto dele. Então, isso já começa desde lá do processo seletivo. Então, assim, seleção e recrutamento. Quem está fazendo, né? Eu tenho que conhecer esse perfil da empresa, colocar pessoas lá. O que acontece? Esses você falou, né? Agricultor, pescador, material, construção civil. São pessoas que muitas vezes vão trabalhar em lugares que não estão com a família. Então, eu não posso dizer que só esse fator que leva, mas assim, seriam algo a mais. Sim. Então, se a pessoa já tem outras coisas, aí ela está longe daquela família, do contato, pode ser um fator. Mas eu digo assim, que a gente acha que não vai chegar numa conclusão assim de que a pessoa se suicidou por causa disso. Não. São N fatores que acabam desencadeando nisso. Outra coisa também, só colocar uma adendo aqui, muitos falavam também das questões de tudo atrelado à saúde mental. A pessoa que se matou porque ela tinha um problema de esquizofrenia, ou bipolar, ou depressão. Ok, tem pessoas assim também. Mas tem pessoas que não têm diagnóstico e estão se matando. Então, eu vejo que hoje, cada vez mais, é um momento para parar e olhar para isso. Porque não está mais aquele padrão, sabe? De ou a pessoa tem uma doença mental, ou ela vai falar frases, ou ela vai ter um comportamento. Não existe Então fica mais difícil você perceber. Sim. Mas se você, de repente, deixar seu contexto e pensar assim, não, peraí, todo mundo pode ser um. Todo mundo pode ser. Deixa eu abrir o olho e começar a entender melhor esse assunto. Na construção civil, agora especificamente, existe alguma legislação de laudos, testes que tem que ser feitos para esse profissional entrar? Às vezes numa função de risco, não sei. Existe? Sim, tem. Na verdade, todos os profissionais, para cada área, se você pode delimitar o perfil psicológico, né? Existe aquele perfil burocrático, né, que eu preciso, para trabalhar como psicólogo numa instituição, eu tenho que ter faculdade de psicologia. Claro. É isso aí, ponto. Mas, por exemplo, aquela instituição, qual é o perfil dela? Quais os valores, as crenças? Então, assim, eu sou psicóloga, mas existe N outras psicólogas. Então, dentro das psicólogas, qual aquela que se encaixaria naquela vaga? Então, e aí você vai delimitando o perfil, e assim, é uma vaga que precisa de atenção, memória, a pessoa tem que trabalhar isolada ou em grupo? E nos testes, cada teste vai ter para uma coisa, para perfil da personalidade, para concentração, para memória. Então, assim, cada vaga eu vou ver o que precisa, e dentro de uma entrevista também ali,
ver o histórico dela também, ver se ela tem tendências. Afirmar, tem Impossível. como, né? Mas você consegue ser mais assertivo possível. Pensando agora num líder, numa pessoa que está no canteiro de obra, ou que está numa empresa, na indústria, no seu escritório, na área da comunicação, como ele pode ver vestígios que esse funcionário está passando por um momento complicado? Olha, uma coisa eu falo, quando você começa a ter contato com as pessoas sempre, tanto na sua família quanto na empresa, começa a observar que as pessoas têm um padrão de comportamento. Então, se a pessoa ela muda o padrão de comportamento, um exemplo, eu sou muito extrovertida e de repente as pessoas começam a me observar que eu tô quieta. Ou eu sou muito quieta e começo a ficar agitada. Então, não importa, assim, não tem certo e errado, as pessoas podem ser como elas são. Sim. Mas essa mudança de comportamento é um sinal. Não é um sinal de que ela vai se suicidar, não é isso, mas é um sinal de que algo está acontecendo. Então, ela pode estar passando por um problema na família, pessoal, profissional, sofrendo um assédio na profissão mesmo ali, alguma coisa, ela pode estar sofrendo problema na separação, uma doença, alguma coisa tem. Problema financeiro, saúde, física, mental. Então, assim, é um indício. Então, se a empresa começasse a fazer, assim, vamos supor, mais palestras, mais uns treinamentos de desenvolvimento, porque muitas vezes você contrata as pessoas, passa por tudo isso, coloca ela lá e esquece. E você não está vendo o que o seu funcionário, como é que ele está. Então, muitas empresas falam questão de dinheiro, né? Mas então, tudo isso tem que ver como investimento. Mas aí tem que fazer esse mapeamento, né? Tem que fazer um mapeamento do clima organizacional de cada empresa. Muito importante. Mais importante que vestir amarelo, hoje eu vim aqui, Silvia, de amarelo, né? Referente à campanha, mas é porque a gente quer realmente fazer esse alerta a você de casa. Não só eu, mas também a Cauã, porque a Cauã entende a seriedade do assunto. E preparando nesse mês, eles criaram várias entrevistas, dicas exclusivas que você encontra lá no site da Cauã, no www.cauã.com.br. Lá no site você também pode entrar em contato e ter um atendimento personalizado para você entender um pouco mais as atividades da Cauã, né? Eu vou deixar mais alguns segundinhos aqui na tela, que o Henrique está deixando o QR Code, para você acessar mesmo. Coloque a sua câmera, aponte e aproveite para falar com a Cauã no WhatsApp. 14991719463. A grande novidade é que eles estão com atendimentos presenciais em Bauru e Marília. Marque seu horário e seja um dos nossos parceiros. A Cauã, há mais de 20 anos, fazendo a diferença na construção civil. E fazendo a diferença e agradecendo a presença da Silvia. Silvia, obrigado pela sua vinda. Mais uma vez pelo convite. Esclarecer esse assunto, que é um assunto ainda muito delicado. É muito difícil a gente fazer esse diagnóstico sozinho, né? Mas eu acredito que são movimentos como esses que a gente está fazendo hoje, de levar essa informação, que a gente vai conseguir dar ajuda a quem precisa. Isso. Não é isso? Acho que o importante é observar. E como as pessoas podem achá-la, encontrá-la, Silvia? Então, meu nome é Silvia Assis, tenho as redes sociais, né, Facebook, Instagram, e depois vocês vão deixar aqui, vou deixar aqui na tela. Isso, inclusive aqui na tela já está todos os contatos, querendo contatos. Conhecer o nosso escritório, a clínica, passar lá para tomar um café, saber mais sobre saúde mental, quiser levar para as empresas também, palestras. É isso aí. Esse foi o Cauã na Pauta.